E aí, pessoal, tudo certo? Atendendo pedidos de pessoas que escreveram para mim ou até mesmo pessoas que vêm me perguntar, hoje eu vou falar sobre fator de crop. O que seria este fator de crop? Acho que antes da gente entrar no fator de crop propriamente dito, a gente precisava falar um pouco sobre as câmeras full frame. O que seria uma câmera full frame? Full frame é o nome dado ao sensor que se assemelha ao tamanho do que era o fotograma na época do filme fotográfico. Quando você fazia uma foto que ia para o negativo ou mesmo para o cromo positivo, ela tinha o tamanho de 36 milímetros de largura por 24 de altura. Esse era o tamanho do fotograma de um filme 35 milímetros. As câmeras DSLR, elas vieram das câmeras SLR, né, que eram as câmeras de filme, as câmeras a single lens reflex, que é as câmeras com espelho, que você tem uma lente só, você olha, projeta e vê no visor aqui da câmera. Elas foram construídas a partir desta câmera, tanto que quando você fala de os novos formatos que vão vir por aí, eu acredito que no futuro as câmeras vão ser todas mirrorless. Pois bem, o que seria este full frame? O sensor destas câmeras profissionais tem exatamente o tamanho do fotograma 36 por 24 milímetros, consideradas uma câmera de um sensor cheio, né, full frame, traduzindo numa tradução livre. Só que é o seguinte, eles criaram um sensor menor, que na verdade é chamado de APS-C, que é derivado do formato APS que as grandes companhias de câmeras e filmes criaram na década de 90, mais ou menos, o formato APS, que era um formato que fazia um fotograma menor e você conseguia ter muito mais fotos dentro de um filme fotográfico de 36 poses. Não foi muito bem sucedida essa tentativa, algumas pessoas compraram, era um lançamento, só que não vingou realmente no mercado, né? Só que a partir do APS, criaram o APS-C, que é um formato de sensor desta câmera aqui, que é a 7D. Essa aqui é uma 5D Mark II, esta aqui é a 7D, a primeira. Esta é uma câmera full frame, que tem um sensor do tamanho 36 por 24 milímetros, e já a 7D, ela tem o formato APS-C, que é de aproximadamente 22 por 15 milímetros, tá? O que ocorre e acarreta realmente quando você tem uma full frame ou uma lente, ou uma câmera, desculpa, que é com fator de crop, que é uma APS-C, ou seja, o sensor dela é dito cropado, né, que ele é menor. Quando a luz passa pela lente e é projetada no fundo da câmera, essas lentes para câmeras, essas lentes, por exemplo, da Canon, a série EF, que são das câmeras de filme, elas projetam a imagem cobrindo toda a área do fotograma ou a área de um sensor full frame. Já esta câmera aqui, você pode usar esse tipo de lente, mas você também tem uma lente apropriada, que no caso da Canon é a EFS. Parece que da Nikon ela tem alguma nomenclatura, não sei direito, é alguma coisa, DX, se eu não me engano, assim como tem outras denominações, por exemplo, essa é uma Sigma, que ela tem a nomenclatura DC, ou seja, ela é para sensor cropado, deve ser de digital crop, deve ser isso. Bom, esta lente aqui, ela é específica só para as câmeras com fator de crop ou sensor APS-C, porque a saída de luz dela preenche apenas esta área de um sensor menor. Se caso essa lente coubesse nessas câmeras, elas nem encaixam, eles fizeram um encaixe diferente para que ela não entre nas câmeras com um sensor full frame, porque senão você teria uma vinheta, ou seja, ficaria toda escura a borda da foto. Isso não seria uma coisa legal. Então, por isso eles já fizeram com que ela nem encaixe nessas câmeras full frame. Por outro lado, esta lente aqui encaixa nessa câmera. E a saída de luz, ou seja, a circunferência de luz que chega no fundo do sensor, ele preenche um sensor cropado ou APS-C e vai além, ele sobra. Por isso vai acontecer uma coisa, ela vai pegar apenas parte da imagem que chega. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo do como é a imagem que a gente recebe tanto numa full frame e numa câmera com sensor cropado. A luz que passa pela lente e projeta a imagem no sensor full frame
cobre toda a área sem que haja uma vinheta, ou seja, cantos escuros na foto. Uma vez que o sensor cropado ou APS-C é menor, a projeção de luz cobre todo o sensor, mas apenas parte da imagem é captada. As lentes especializadas para câmeras com fator de crop corrigem essa projeção para se assemelhar à projeção no sensor full frame. Quando a imagem é vista no monitor da câmera ou mesmo no computador, como vemos a área total da tela nas mesmas proporções, temos a impressão que a imagem teve um zoom, mas na verdade estamos vendo apenas a parte da projeção em cima do sensor cropado. Deu para ver, né, pessoal, a diferença quando a luz chega no fundo de um sensor full frame e quando ela chega num sensor APS-C ou um sensor com fator de crop. O fato é, a gente tem a impressão que com esta câmera ela está fazendo um zoom na imagem, né? Ela acaba dando um zoom. Na verdade não é um zoom, ela está selecionando uma área menor do que está chegando, né, da imagem, e como a gente vê no mesmo tamanho de monitor, geralmente no monitor de 3 polegadas, você vai ter a impressão de que ela teve um zoom. Não, você está tendo uma seleção menor daquela área de imagem. Só a título de curiosidade, as câmeras da Canon têm um fator de crop de 1.6, ou seja, se você colocar aqui uma lente 100mm, ela vai ser equivalente nesta câmera a 160mm. A Nikon tem um fator de crop de 1.5 e também de 1.3, tá? Que eu não sei a linha direita, eu sei que ela tem esses dois. Só para saber, a título de curiosidade, o sensor de 1.3 ele é de mais ou menos aproximadamente 29 milímetros de largura por 19 de altura. 1.5 é mais ou menos 24 por 16 e esse 1.6 da Canon é mais ou menos 22 de largura por 15 de altura. Outra coisa interessante de se saber é que pela tabela de comparação de tamanho de sensor, se você pegar um sensor Super 35, que é das câmeras de cinema, ele tem o tamanho de 24.89 por 18.66, que é o sensor da Alexa, né, de algumas Sonys, da f35 da Sony. Então, assim, se a gente pensar que essa câmera com o sensor APS-C, para quem trabalha com vídeo, ela está muito mais próximo do cinema, em termos de sensor, né, e a luz chegando ali, do que as full frames. Mais coisas interessantes sobre essas câmeras é que, assim, elas são mais baratas, né, e eu não acho que elas sejam desvantajosas em relação à full frame. A questão é que se você precisa de um recuo maior para fazer um enquadramento, e você não tem este recuo, por exemplo, se tem uma parede, quando você coloca uma 24 nesta câmera, você vai ter uma abrangência maior do que você coloca numa câmera como essa. Se você é fotógrafo e vai fotografar em ambientes fechados e você não tem esse recuo, é mais complicado de fazer um enquadramento de várias pessoas, né? Mas se você tem espaçamento, você consegue ir um pouco para trás e conseguir exatamente a mesma coisa. Tá? Essa é a única desvantagem que eu vejo realmente, que você talvez não tenha o mesmo ângulo de abrangência de um sensor full frame quando você pega esta lente que é para câmeras full frame, ou mesmo que era das câmeras fotográficas antigas, e coloca nas câmeras com fator de crop. O legal das lentes que já são feitas para câmeras assim é que elas realmente diminuem a saída, né, a boca de saída da luz, lá, a circunferência é menor, ela é suficiente para preencher, acaba se assemelhando. Então, quando você pega uma lente especializada para ela, ela tenta mais ou menos simular o que é uma lente com uma distância focal determinada dentro de uma full frame. Não é uma coisa de outro mundo, não é um super problema, tá? Só para vocês entenderem realmente que é uma questão de tamanho de sensor. Se você precisa de muito recuo com uma lente aqui, talvez seja o caso de você pensar, eu quero uma full frame. Mas se não for o caso, quem sabe até você comprando lentes tipo 10, 22 aqui, você consiga um resultado bem mais interessante do que você fica pensando em trocar de câmera.
Outro fato bem interessante, falando em fator de crop, para quem trabalha com vídeo, com cinema, a Blackmagic, a Cinema Camera, que é a Blackmagic, a BMCC, né, Blackmagic Cinema Camera, ela tem um fator de crop altíssimo, que é de 2.3. Se você põe uma lente 100mm, ela vai virar uma 230. Ou seja, uma 50mm que era para ter um ângulo normal, ela vai ser 130mm mais ou menos, né? É muita coisa, né? 115 na verdade, a metade de 230. É muita coisa, você vai precisar trabalhar com uma 10mm nela para ela se assemelhar a uma 24 numa full frame. Tirando isso, se você conseguir lidar com essas limitações, com certeza todos os equipamentos atendem às necessidades. Não é preciso começar com uma câmera full frame, tá? Você pode começar com uma câmera como essa, não necessariamente a 7D Mark II ou sei lá, a 80D, o último modelo. Todas as câmeras vão atender com algumas limitações em alguns casos e, como eu sempre falo, não existe a câmera perfeita para tudo. Existe câmera para cada situação. Me perguntaram outro dia, o que você acha que é melhor? Uma Mark III, uma 5D Mark III da Canon ou uma Sony A7S? Depende do que você quer fazer. Eu tenho amigos que gravam baladas, cenas onde tem muito pouca luz, e ele fala, olha, a 7S é muito legal, simplesmente porque ela é nativa em 1600 o ISO dela. Então, assim, ela lida muito bem com situação de low key e ela não tem tanto ruído. Já a 5D não, né? A Canon é nativa em 320, o ISO, então assim, ela tem um pouco mais de dificuldade, nada demais, porque assim, cada vez mais as câmeras estão conseguindo captar com menos luz, o ISO está tendo cada vez menos ruído. Isso é bom sinal, porque futuramente teremos câmeras espetaculares. Nunca teremos uma que serve para tudo, ou que tenha todas as características perfeitas, porque isso faz parte do mercado. Você tem que ter vários tipos de equipamentos para que as pessoas invistam cada vez mais. Se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se você gosta do canal, assina aí, que toda semana a gente está procurando trazer um assunto novo, com dicas novas. E se por acaso tiver algum tipo de dúvida, escreva para mim, deixa uma mensagem no canal, olha, eu quero que você fale sobre tal coisa, ou sobre determinado equipamento, que a gente pretende em breve conseguir trazer coisas novas, em parcerias com locadoras ou com lojas de equipamento, para a gente poder falar mais e vocês conhecerem um pouco mais desse universo do audiovisual, da fotografia, do vídeo e do cinema. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.